tema da Eucaristia. Nós já falamos várias vezes que o tempo da Páscoa é um tempo muito oportuno para nós fazermos a experiência, renovar a experiência com o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado, né, nos confia a missão, né? E a igreja só existe por causa dessa missão. E a igreja tem duas grandes características, né? É a sua missão, o que ela faz, e a sua identidade, né? O que ela é. Então nós poderíamos sintetizar, né, a missão e a identidade da igreja nesses dois sacramentos fundamentais. O batismo, né, e a partir do momento que a igreja começa a sua missão, então ela começa a batizar. Então, a missão da igreja, ela está condensada ali, né, no levar a salvação de Deus a todas as criaturas, e o batismo é esta porta de entrada, né, é a porta da fé. Pois bem, e a Eucaristia, que é a identidade da igreja. Então é o corpo de Cristo. Então, se é o corpo de Cristo, então a Eucaristia é aquilo que representa e explicita de forma muito profunda a identidade da igreja. Então nós fizemos durante essa semana a reflexão sobre o batismo. Agora iniciamos com a reflexão da Eucaristia. O evangelho de hoje, no capítulo 6 de São João, nos primeiros 15 versículos, é a narração da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é que essa multiplicação dos pães e dos peixes, ela está presente em todos os evangelhos, né? Os 4 evangelhos nós vamos encontrar. Claro que cada um com acentos diferentes, enfoques diferentes, mas sempre há essa narração de que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Muda um pouco também a questão da quantidade, mas é o fato que está presente nos 4 evangelhos. Então isso, para os estudos bíblicos, é muito importante porque já indica, não é, um critério do acontecimento real, não apenas uma interpretação de algo que Jesus fez, mas de fato uma transmissão daquilo que Jesus fez. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes, um dado muito seguro. Se nós lermos o Evangelho de João, nós vamos encontrar muitas vezes falando do sinal, né? Jesus realizou este sinal. Aqui no nosso texto de hoje, nós encontramos, né, justamente no versículo 14, dizendo: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Então, é muito próprio de São João, que não usa a terminologia milagre, mas usa a terminologia sinal. Então, Jesus realiza muitos sinais, mas São João recolheu 7 sinais. De novo, o número 7, né, com o significado de totalidade. Então, esses 7 sinais. E o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes está no centro de São João. Então, são 7 sinais e esse sinal está no centro, é o 4º sinal. Então, isso é muito importante também a gente considerar, né? Porque um destaque muito significativo. Pois bem, e qual é o significado, né, deste sinal, né, que é o evangelho de hoje? É que Jesus realiza a nova Páscoa. Estamos no tempo da Páscoa e Jesus é aquele que realiza a nova Páscoa. E para apresentar Jesus como o realizador da nova e definitiva Páscoa, então São João destaca aqui algumas coisas que nos fazem lembrar a experiência da primeira Páscoa lá no Egito, na saída do Egito, a travessia do deserto, rumo à Terra Prometida, e também aquele grande personagem, né? O personagem Moisés, que conduziu o povo nessa primeira Páscoa, e, portanto, Jesus tem alguma coisa, né? Não é idêntico, né? Mas Jesus tem alguma coisa que relembra, de fato, esse personagem.
E o próprio fato, né? O fato da Páscoa antiga. Então, primeiro, diz que Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Então, nós temos aqui uma travessia do mar. Isso é típico da experiência do Êxodo, ou seja, se atravessa o mar. Depois, uma grande multidão o seguia. De fato, também na primeira Páscoa, aquela multidão que seguia Moisés para sair do Egito rumo à terra prometida. Subiu ao monte. Se vocês têm o texto aí bem acessível, pode seguir. Estou versículo por versículo. Então, Jesus subiu ao monte. Então, Moisés também subiu ao monte Sinai, lá para receber as tábuas da lei. Aí, São João, depois de dar essas indicações, então ele faz dá um nó, né? Para juntar tudo isso, dizendo que estava próxima à festa, a Páscoa dos judeus. Então, de fato, são sinais, referências muito claras à primeira Páscoa. Aí entra em cena a própria ação de Jesus. Ele olha aquela multidão e vê, não é, que o povo está necessitando de alimento. Outro tema dentro do contexto do Êxodo, ou seja, o povo que no deserto está ali privado do alimento, né? E a partir dessa privação, né, tem muitas coisas, tem murmurações, tem reclamações, tem revoltas e tudo isso, mas Deus manda o alimento, né, o maná. Pois bem, nesse contexto, né, da privação, então Jesus, até o Evangelho diz assim, para pôr à prova. Então, é um tema também da prova, isso está presente no Antigo Testamento, no contexto do Êxodo. Então, Jesus, para colocar à prova, então faz essa pergunta um tanto provocativa, né? Ou seja, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar toda essa gente? E aí, Filipe e André reagem. Filipe dizendo, não, uma grande quantidade de dinheiro não seria suficiente. André, né, ensaia uma possibilidade, mas também considera que não é suficiente, né? Aqui tem uma criança, né, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas isso é muito pouco para tanta gente. E aí entra de novo Jesus em cena, que é muito interessante no Evangelho de João. Jesus sempre pede as coisas para ele dar. Então vocês vejam lá com a samaritana, Jesus diz, né, que dá-me de beber, e no final é ele que dá uma água superior, né? Nós vimos outro dia, no sábado passado, Jesus que pedia, né, depois de ressuscitado, lá às margens do mar da Galileia, pedia lá aos discípulos que estavam pescando, moços, vocês têm alguma coisa para comer? E eles não tinham nada porque não apanharam nada, e Jesus é que preparou ali na praia, né, nas brasas, o peixe, um pouco de pão e tudo isso. Então Jesus sempre pede para dar, né? Aqui é a mesma coisa. Então, onde vamos encontrar pães para toda essa gente? E depois é ele que dá o pão. E aí nós entramos, não é, no ponto mais alto desse texto, que são os 4 gestos que Jesus faz e que dão a configuração da Eucaristia. Porque se nós compararmos os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, no contexto da última ceia, nós vamos encontrar sempre a instituição da Eucaristia. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e entregou. No Evangelho de João, não. No Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos encontrar a narração do lava-pés, um gesto importante de Jesus, e o grande mandamento do amor, né? Jesus desenvolve tudo isso naquele contexto da última ceia. Enquanto que nos evangelhos sinóticos, não, na última ceia é a instituição da Eucaristia, como geralmente nós costumamos falar. E aí vem a pergunta, eita, então João não trata a Eucaristia, porque fala ali do lava-pés e do mandamento do amor. Aí se engana, né? João tratou isso muito antes, né? Vejam que todo o capítulo 6, a partir desse sinal
da multiplicação dos pães. Depois tem o outro sinal, né? Jesus caminha sobre as águas. Toda a fala de Jesus é um grande discurso sobre o pão da vida, ou seja, sobre a Eucaristia. Nós diríamos que os sinóticos narraram, né, a ceia, e João deu o significado da ceia, né, aprofundou. Então são complementares. Então vamos ver quais são esses gestos que Jesus fez e que até hoje, por isso que a essência da Eucaristia vem dali do que Jesus fez e naturalmente porque ele mandou fazer. Então nós não podemos mudar isso, né? Nós podemos mudar o canto, nós podemos mudar a toalha da mesa, nós podemos mudar a posição da cadeira e não sei o que, mas mudar a estrutura essencial da Eucaristia, não. Então, ao longo da história da igreja, a igreja sempre celebrou a Eucaristia como Jesus mandou, ou seja, como ele fez, fazer isto em memória de mim. Então vamos ver como nesse sinal já aparecem esses gestos, que nós chamamos gestos eucarísticos, que dão a estrutura, o fundamento da celebração. Jesus tomou os pães, então tomar, deu graças e distribuiu-os. Aí alguém pode dizer, sim, mas falou em 4 e aqui só tem 3. E qual seria o quarto? Aí nós vamos para o versículo 12, e nessa ordem de Jesus, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram. Então, se há pedaços, é porque foi partido, né? O pão foi partido. Então, por isso que quando nós vamos para os sinóticos, nós vamos ver de forma mais explícita, né? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e entregou, né? Por isso que daí vem o nome da Eucaristia nos primeiros séculos, até no tempo dos apóstolos, chamar a Eucaristia de fração do pão, né? Porque Jesus partiu o pão. No encontro com os discípulos de Emaús, eles reconheceram Jesus justamente porque Jesus partiu o pão. Então é um gesto também fundamental. Então são esses 4 gestos, né? Esses 3 que estão ali juntos e esse implícito, mais real, que vem justamente lembrado no versículo 12, quando Jesus manda recolher os pedaços. Então aqui nós temos a estrutura da Eucaristia. A estrutura essencial, histórica, fundante, o que Jesus fez é o que nós devemos fazer. Portanto, precisa ter muito cuidado. E a formação dos sacerdotes, para que celebrem bem a Eucaristia e celebrem com fidelidade, é algo fundamental, porque hoje nós temos verdadeiros abusos, né? Há muita gente inventando, né, com criatividades, muitas vezes sem fundamentos, esteticismo, porque é bonito, né? Mas se fizer isso fica lindo, né? Mas não foi o que Jesus fez. Se Jesus não fez isso, e se a igreja não faz isso, e a igreja não sou eu individualmente, a igreja é o corpo de Cristo, e portanto o magistério, as normas litúrgicas, as orientações, o fundamento teológico, então tudo isso é fundamental para que nós sejamos fiéis àquela ordem de Jesus e perpetuemos no tempo, né, na história, aquele gesto que ele fez, né, para garantir a sua presença entre nós. Então é fundamental, né? Fundamental que nós não façamos a Eucaristia segundo as nossas tendências criativas ou a nossa ilusão ou fantasia, mas que tenhamos a fidelidade àquilo que Jesus fez, porque é ele que nos manda fazer. E como nós temos lembrado, Jesus é o fundador dos sacramentos, ou seja, ele que institui o sacramento, e ele é o fundamento do sacramento, né? Ou seja, porque ele fez isso, não apenas mandou fazer. Então nós teremos ocasião de refletir, né, sobretudo na próxima semana, sobre este evangelho, né, o capítulo 6, e vamos aprofundar, né? Deus permitir, vamos aprofundar bem esse nosso tema, o tema da Eucaristia, porque é fundamental para a igreja. A igreja vive da Eucaristia. E se a gente não tiver a consciência e também a responsabilidade, sobretudo os sacerdotes, né, quando celebram a Eucaristia, quando ensinam o povo sobre a Eucaristia, então estamos ali tocando numa coisa muito delicada, até mesmo para o futuro da igreja. O Papa Bento XVI dizia
que uma missa celebrada é a melhor catequese que tem sobre a Eucaristia. Então você pode ler muitos livros, você pode assistir muitas aulas e tudo isso, mas se não celebra bem, então você não consegue, né? Não alcança a própria realidade desse mistério da Eucaristia. Então, desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe, fortaleça, revigore e que tenhamos sempre mais esse amor a essa presença real de Cristo no meio de nós, a Eucaristia. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.